Olá, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite. Aqui, missionário Marcos Regis, falando de Atibaia, São Paulo, para mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Hoje estou aqui na minha área de lazer, de descanso, na minha varanda, e estava refletindo sobre algumas coisas na minha vida e quis trazer um pouco dessa reflexão para os irmãos. Eu estava pensando, não sei se os irmãos já assistiram aquelas reportagens, aquelas matérias sobre os animais na África ou em qualquer outro lugar do planeta, mas principalmente na África, onde a vida ela é eminente, aquelas pradarias, né? E ali nós observamos a maioria dos animais andando em bandos, principalmente os animais que são mais vulneráveis, os herbívoros, aqueles que não têm tanta força. Eles costumam andar em grandes bandos. Assim é com a corça, com o gnu, com outros animais, as zebras, as girafas, até os próprios elefantes andam em enormes bandos. É interessante isso ter um porquê. Os animais sabem, assim como na Europa temos as ovelhas, e já nós vamos falar sobre elas. Na África, esses animais eles sabem que a vida deles depende do bando. O bando se protege de uma maneira que para nós muitas vezes parece algo maléfico, algo sórdido, mas na natureza isso é necessário. O bando anda sempre junto, unido, mas eles têm os mais fracos, e são justamente esses mais fracos que têm um papel importante dentro desses bandos. Eles servirão de presas para os inimigos, para os predadores. E nós vamos falar hoje não das hienas nem dos leopardos, mas dos leões. Observando como um leão caça, é muito interessante. O leão macho, ele fica ao longe, porque a função dele é a segurança do bando. A leoa, ela tem a função de caçar. É interessante isso. Ela é mais leve, ela é mais ágil, e sabendo disso, ele se dispõe dessa maneira. E o leão, ao caçar, e vamos dizer o leão, estamos falando das leoas, eles vão sorrateiramente a uma certa distância do bando onde eles estão vendo as suas presas e ficam ali, quietos, observando, esperando o momento exato de agir. Eles esperam, aguardam, e quando o bando está na posição ideal, que os leões também, as leoas já se posicionaram, eles começam a se movimentar. O bando, ao perceber esse movimento, começa a se dispersar. E aí que vem a parte interessante. Aquele que fica para trás vai servir de presa. É justamente atrás desse que os leões estão. E aí eu começo a falar com você, meu irmão, minha irmã, que chegou até aqui. O porquê que Pedro, o apóstolo de Cristo, já maduro, já um apóstolo, um homem maduro na fé, usa exatamente esse exemplo dos leões, por conta de tudo isso que eu falei até agora para vocês. Uma ovelha, e agora vamos falar da ovelha. A ovelha anda em bandos pelos pastos da Europa, onde, logicamente, hoje está espalhado pelo mundo, mas iniciou-se ali, Europa, Ásia Menor, Oriente Médio. E a ovelha anda em bandos, em bando fechado, coeso. Dificilmente você vai conseguir chegar até o mais fraco. Porém,
Se alguma delas se dispersa, serve de alimento para os lobos, porque os lobos estão à espreita, esperando que uma delas se desgarre. E Pedro usa o exemplo do leão justamente por isso. Vamos ver na Bíblia, lá na primeira carta de Pedro, primeira epístola universal, no capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Pedro estava escrevendo aos anciãos e aos jovens, e pregando, ensinando para eles a humildade, ensinando e pregando para eles a coesão, a comunhão, a união. E ele dá esse exemplo dos leões justamente porque haviam pessoas dispersas que não suportavam ficar perto de um irmão, de uma irmã, ou da comunhão da igreja, porque achava que alguns não eram dignos da sua própria presença. E Pedro dá esse conselho para esses jovens: cuidado, o diabo é como um leão, ele anda ao derredor bramando e buscando alguém que ele possa fazer de vítima. Hoje, nos dias atuais, nós vemos uma legião de desigrejados, pessoas que ficam no conforto da sua casa assistindo vídeos de pregação como este e acham que estão protegidas. Cuidado, você pode ser aquela ovelha que está desgarrada do bando. Cuidado, você pode ser aquela pessoa que os lobos estão de olho. Meus amigos, eu não estou falando que igreja é lugar perfeito. Não, igreja é lugar de imperfeição. Porque senão os apóstolos não mandavam: suportai-vos uns aos outros. Nós temos que suportar, nós temos que amar. E como nós vamos aprender a amar uns aos outros, se não com o exercício do amor? O irmão é chato? Perdoa ele, ore por ele. O irmão fala coisas que às vezes ferem você, peça perdão a Deus pelo seu sentimento de ira daquele momento e comece a orar pelo teu irmão para que ele perca esse espírito de contenda. Já dizia Jesus que a nossa guerra não é contra a carne, mas sim contra as hostes da maldade, que atuam nas regiões espirituais. O que é assolado por essas hordas é o teu espírito, que começa a ficar definhado, cansado, inquieto, aflito. Então, se você está nessa situação hoje, nós vamos fazer uma oração para você, por você e com você, para que você possa encontrar o teu rebanho. E não é rebanho de internet, meus irmãos, pelo amor de Deus. A internet é uma ferramenta para que nós possamos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Mas a comunhão só se dá presencialmente. Está cada vez mais difícil de achar uma igreja bíblica, uma igreja que prega a verdade e uma igreja que não te esfole nos dízimos e nas ofertas. E vai ficar mais difícil ainda, essa é a má notícia. Mas nós vamos perseverar na fé. E a mensagem é para você, que ainda não está convencido de que tem que se entregar a Jesus. Cuidado, o tempo está se encurtando. O inimigo das nossas almas, o diabo, está aí fora bramando, buscando quem ele possa tragar, quem ele possa pegar. Muitas vezes você já foi separado do bando e você não percebeu. Você é tido como mais fraco. Muitas vezes você pode estar sendo separado como a presa fácil. Mas em nome de Jesus nós quebramos essas cadeias hoje. Você vai se fortalecer na fé. Você vai mostrar que você pode correr novamente à frente do perigo, com as forças celestiais ao teu lado, te guardando, os anjos do Senhor ao teu redor. E Pedro fala ao derredor, o diabo ele anda ao derredor, como um leão bramando, porque ele não está ao redor, ao teu redor estão os anjos com ordem para te proteger. Porém, os anjos são seres celestiais,
Eles não podem descumprir as ordens de Deus. Eles não ficam o tempo todo ao teu lado. Eles vêm para cumprir uma missão. Eles são mensageiros. Cumprindo essa missão, eles voltam para o lugar deles. E nós, se estamos fortalecidos na fé, buscando a palavra do Senhor, cheios do Espírito, jamais cairemos nas armadilhas de Satanás, nos separando do nosso bando, nos separando do nosso rebanho. Busque uma igreja bíblica, um pastor amoroso, carinhoso, que te ensine a verdade. Eu e minha esposa estamos congregando em várias igrejas. O nosso ministério é assim. Nós não temos parada certa, mas sentimos falta de comungar com os irmãos numa igreja só, ficar ali sentado, nos alimentando. Nós sentimos falta disso. Mas o Senhor tem nos separado para justamente levar a palavra para mais e mais pessoas. Eu não vivo da palavra, eu vivo pela palavra. Nós trabalhamos duro, todos os dias da semana, de sol a sol, faça chuva, faça sol. Nós compramos uma moto para economizar no combustível, para poder juntar dinheiro para a obra do Senhor. Olha só, nós fazemos a obra do Senhor dessa maneira. Não pedimos oferta, não pedimos nada, a não ser que o Senhor nos coloque nas mãos uma obra que nós temos que atender e não conseguimos porque nós vivemos do nosso salário. Aí nós temos os irmãos que nos ajudam, que provém uma cesta básica, que provém o pagamento de um aluguel, de uma água cortada. E é assim que nós temos feito, fazendo culto no lar, cultuando na internet contigo, fazendo esses devocionais curtos, para que tu entendas que não deves andar sozinho. Todos nós temos que ter pessoas ao nosso lado para nos amparar física e espiritualmente. Pense, reflita sobre isso. Traga para o seu lado as pessoas boas que o Senhor tem colocado no teu caminho. Ouça a voz do Senhor e persevere na fé, para que tu possas congregar, para que tu possas se alimentar, se fortalecer e aí sair para o campo, pregar a palavra do Senhor, evangelizar e trazer mais e mais pessoas para esse caminho santo que o Senhor nos deu, nos ensinou. Quero orar pela tua vida agora. Quero orar por você, pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu emprego, para que a tua vida espiritual se desenvolva. Quero que tu ores junto comigo. Feche teus olhos, eleve teus pensamentos ao alto e comece a clamar o Senhor. Só quem ouve a palavra do Senhor neste momento, no momento de dor, de angústia, é que sabe que Ele vem ao teu socorro. Quando nós estamos bem e relaxamos, a tendência é largar um pouco de lado a oração, a devoção. Mas não, a partir de hoje você vai se apegar cada vez mais ao Senhor. A partir de hoje você vai aprender que o diabo não dá folga. E nós temos que estar sempre atentos e vigilantes, perto do rebanho, para que o rebanho nos proteja de todas as armadilhas do inimigo da nossa alma. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grande é o teu poder sobre nós, Pai. Eis-nos aqui na tua presença, Pai, nesse ato de humildade, Senhor, nesse ato de humilhação, pedindo, implorando, clamando a Ti, Pai, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu poder revestido em nossas vidas. Pai, eu peço por essa família, Pai. Eu peço por esse casal, eu peço por esse pai, por essa mãe, por esse trabalhador, Pai. Por essas pessoas que estão afligidas de alguma maneira. Os casamentos, Pai, passando por momentos turbulentos. A relação de pai e filho, Senhor, passando por momentos desagradáveis. Filhos desrespeitando, pais não sabendo como educar. Peço a Ti, Senhor, por esse pai de família, por essa mãe de família, por essas pessoas que trabalham de sol a sol, que eles possam ter sempre, Senhor, o seu sustento, Pai. Que eles possam ser abençoados com as Tuas mãos, para que eles continuem, Senhor, se sustentando firmes e fortes, Senhor. Seja na parte material, física, financeira.
na espiritual principalmente, Senhor. Orienta, capacita. Pai eterno, te pedimos por cura. Esse irmão, essa irmã, Senhor, que está neste momento necessitando, Senhor, que as tuas mãos passem como um bálsamo sobre as suas feridas, sobre as suas machucaduras, sobre as suas lesões. Oh, Deus eterno, quantas lesões! Lesões físicas, lesões psicológicas, lesões emocionais. Eu peço a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, repreende todas essas coisas na vida de todos nós. Pai eterno, te pedimos pelos jovens, Senhor, que eles possam ser instruídos a buscar a Tua casa, a buscar a Tua palavra, a buscar o consolo e o conforto do Teu Santo Espírito, para que não sofram as mazelas do mundo, mas que vivam uma vida santa e entregue a Ti, Pai. Esse pai, essa mãe que ora pelo filho, esse filho que ora pelos pais, atende a nossa súplica, Senhor, atende o nosso clamor a Deus. Senhor, nos ajuda, somos totalmente necessitados de Ti, Pai. Te pedimos tudo, Senhor, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor tem promessa na vida de cada um de nós. Antes de tu nascer, Ele já te conhecia. Antes de eu nascer, Ele já me conhecia. Por isso devemos nos entregar nas mãos do Senhor. Você que está chegando agora e conseguiu ficar até o final desse vídeo, ouviu a oração, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, de se inscrever se não for inscrito, e de propagar a palavra do Senhor. Você que está chegando agora também, que não tem acompanhado os nossos vídeos e está aflito, confie, o Senhor vai agir justamente na tua fraqueza, trazendo para a tua vida renovo e reforço espiritual, para que tu possas continuar a tua jornada firme na fé, com força e vigor até o final. Em tudo dai graças ao nosso Deus, em tudo louve ao Senhor, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.